Senhor Deus, querido Pai, bom é estar na Tua presença, cantando hinos de louvores, adorando a beleza da Tua santidade, fazendo aquilo, Pai, que nós somos ensinados a fazermos através dessa mensagem, dessa Bíblia, que é onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Cremos que o corpo, palavra, está aqui nessa noite. O pão vivo está aqui para ser partido e então ser entregue para alimentarmos. E estamos descansados, confiados nessa noite naquilo que diz a Tua palavra, Senhor. Aquele que de mim se alimenta nunca terá fome, não verá a condenação, nunca morrerá, mas passou da morte para a vida. Senhor, dá-nos este pão nessa noite, assim como o nosso corpo fica fragilizado se nós não alimentarmos ele, nossa alma também ficaria débil, frágil, Senhor. Não suportaria os ventos, as provas desta vida, se nós também não darmos a ela o de comer. Portanto, nós te pedimos nessa noite, nos estimula aqui dentro das coisas que já sabemos, nos alimenta, vivifica a Tua palavra, para que possamos vir no altar daqui a alguns minutos e prostrarmos na Tua presença em súplica, em clamor, em oração. Deus, como sempre temos pedido ao Senhor, se houver algum enfermo, algum necessitado, meu Pai, derrama a Tua graça, curando os enfermos, libertando os oprimidos, socorrendo aqueles que porventura estão em grande aflição de espírito. Eu sei que o Senhor pode fazer isso por nós. O Senhor já fez isso tantas vezes, Pai. Nós temos visto, presenciado tantas curas, temos visto o Senhor realizar tantas proezas, e em tudo nós estamos te dando graças, glorificando o nome do Senhor. Por isso, mais uma vez, desce entre nós, visita a Tua igreja, Senhor, e se houver alguém enfermo, que seja curado, ajudado, Senhor. Esse é o propósito de nos colocarmos aqui nessa noite, levar cura, levar ajuda, levar alento, levar libertação, levar palavras de vida, levar, ó Pai, a perfeita revelação da Tua palavra. É para isso que nós estamos aqui, para levar fé, levar esperança, levar amor, levar transformação, Senhor. Portanto, unja esse momento, Pai, cobre-nos com o Teu sangue, permita-nos entrar diante de Ti com nossas almas expurgadas, limpas, para podermos Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade e ter as nossas orações recebidas em cima nos céus. Eis-nos aqui, Pai, presentes na congregação e aqueles que estão acompanhando reverentemente pelos seus lares. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 1. Desejo eu que Deus nos abençoe, nos dê um bom momento nessa noite, momento de adoração, de oração. Propósito, estes cultos aqui são exclusivamente para isso, para orarmos. Mas nesses dias temos mudado algumas coisinhas, até porque o nosso profeta nos disse que quando temos a atenção do povo, deveríamos nos empreendermos em pregar e pregar e pregar a palavra. E é o que nós estamos fazendo insistentemente. Paulo disse: pregue a palavra em tempo ou fora de tempo. A verdade é, virão dias aonde pessoas agonizarão, rangerão os dentes, chorarão, gritarão de desespero para ouvir uma pregação, e não vai haver mais pregação.
Muitos, às vezes, se molestam, entediam-se com a pregação do Evangelho. Haverá dias que não mais haverá pregação do Evangelho, e os que se entediam, ficam molestados com a pregação do Evangelho, vão chorar, desesperar e dizer: que vontade de ouvir uma pregação, aonde o Espírito Santo esteja dentro dela, e não haverá mais pregações, onde o Espírito Santo estará dentro delas. Haverá sermões formais, vazios, frios, sem vida alguma, sem nenhum poder transformador, porque o Espírito Santo terá saído da terra e o Cordeiro já não estará no propiciatório. E o irmão Brana disse: os pregadores seguirão pregando. Imagina que tipo de pregação: Cordeiro não mais no trono e o Espírito Santo se retirou da terra. Com certeza vazia, com certeza sem bálsamo, sem poder transformador, com certeza não servirá de pão. Então aproveite esses momentos, porque não sabemos quanto tempo eles durarão. A qualquer dia, como diz o irmão Brana, leremos essa Bíblia pela última vez, pregaremos o nosso último sermão, e todas as fumaças da batalha se dissiparão. O profeta disse: tudo o que terá pela frente é um juízo, aonde Deus, pela voz do pregador, lembrará aqueles que ouviram, mas não se... O primeiro versículo 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém. Senhor Jesus, também queremos perseverar em oração, em súplica. Também queremos praticar isto aqui que o Senhor ordenou à igreja primitiva, que após receberem a virtude do Espírito, eles iriam sair para serem verdadeiras testemunhas do Evangelho, da ressurreição, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aqui, nos confins da terra, também haveria testemunhas da ressurreição e do Evangelho, Senhor. Portanto, ajuda-nos a praticarmos esta verdadeira vida cristã, testemunhando todos os dias com o nosso viver, com nossas palavras, nossas atitudes, acerca das boas novas, acerca deste Evangelho tão simples, singelo, mas tão poderoso na sua essência. Nos ajuda, Pai. Eis-nos aqui te pedindo motivação, unção
e essa virtude que o Senhor disse que viria do alto para nos revestir. Portanto, no nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podeis assentar, irmãos. Este é um texto que motiva a igreja, ou pelo menos deveria motivar a igreja, o cristão, a fazer aquilo que Jesus ordenou, que é sair e então testemunhar. E aí eu pergunto para você presente, você em casa, você que em algum dia, em algum lugar ouvirá essa pequena palestra, pergunto para você, você já testemunhou de Cristo durante essa pandemia? Durante esses dias de espanto, dia onde muitos estão completamente tomados pelo medo, pela aflição, você já tentou, pelo menos tentou, salvar alguém, mesmo com a igreja funcionando parcialmente? Mesmo com a igreja tendo que manter, ou o mundo tendo que manter o distanciamento, o isolamento social, será que você já atinou para tentar ajudar, salvar alguém? Porque foi o que Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, em Jerusalém e até aos confins da terra. Portanto, isso foi o que Jesus disse para nós. E será que estamos fazendo isto? Talvez alguém pudesse pensar, mas não é tempo. Quem te disse que não? Paulo disse, pregue a palavra em tempo ou fora de tempo. Pastor, mas esses são dias de angústia, dias de aflição. Por isso que eu digo que não há dia melhor para poder anunciar a palavra, para poder testemunhar. A propósito, Salomão disse que é muito melhor pregar na casa do luto do que na casa da festa. Na casa dos olhos molhados, corações espantados, feridos e machucados, do que na casa da euforia, porque no meio da euforia perde-se muito a razão, o senso, deixa-se escapar a realidade, o pensamento mais profundo, que muitas vezes só pode ser atingido e alcançado debaixo de uma angústia, de uma tristeza grande. E é verdade isso. Em momentos de tristeza, de feridas, de angústias, são os momentos que você consegue alcançar as reflexões mais profundas e necessárias para a sua vida. Parece que é nesses momentos que Deus te leva onde você precisa chegar. Não é à toa que Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, ou por Deus, proporcionada por Ele, através de alguma circunstância, situação, Paulo disse que ela operará o arrependimento para a salvação. Por isso que eu disse que a casa do luto, que os momentos de angústias, que os momentos de lágrimas, de dores, de tristeza, eles são preciosíssimos para o nosso crescimento espiritual, para nós mergulharmos em algumas profundezas de reflexões e meditações com Deus. Então nós pensamos sobre isto. A pandemia seria uma justificativa para não pregarmos? Seria uma justificativa para não
evangelizarmos, para não mantermos os nossos cultos com o mesmo foco e objetivo que sempre tivemos, que é atingir os corações. Eu ouvi alguém dizer assim: não, nestes tempos de pandemia, de igrejas apenas com cadeiras vazias, não deveríamos pregar o evangelho como se a igreja estivesse cheia, mas deveríamos gravar um vídeo descontraído, como se o evangelho perdesse o seu foco, o seu objetivo. Poderíamos gravar um vídeo, talvez, lavando louças ou sentado no sofá em casa, e fazer uma live de entretenimentos e coisas naturais para entreter as pessoas ali, mantê-las juntas. Não foi isso que Jesus disse, e não foi isso que Paulo disse. Ele disse: pregue a palavra em tempo ou fora de tempo. E quando nós falamos pregar a palavra, nós falamos em pregar a palavra igual Jesus pregou. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 1, você vai ver como Jesus pregava a palavra. Vou ver se encontro isso aqui, porque me lembrei agora dessa escritura. Ah, sim, está em cima. São Marcos, capítulo 1, versículo 21. Vamos pregar, vamos ensinar, vamos testemunhar. E outro detalhe: incansavelmente e com a virtude e a autoridade do Espírito Santo. Verso 21 do capítulo 1 de São Marcos diz assim: entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, o que ele fazia? Ali ensinava. Esse era Jesus, não perdia tempo. Verso 22, e maravilharam-se da sua doutrina. Agora olha, por que maravilharam? Porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então lembra disso, os escribas também ensinavam, os escribas também pregavam, só que a Bíblia diz que Jesus ensinava não como eles não tinham autoridade, eles não tinham a unção do Espírito sobre eles como Jesus tinha. Jesus disse: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para levar cativo ao cativeiro, para abrir os olhos dos cegos, para poder abrir o ouvido dos surdos, para dar visão aos cegos, para purificar os leprosos. Então Jesus tinha esta unção sobre ele. Então a Bíblia diz que os fariseus não tinham. Só que isto que Jesus fez, pregar, ensinar, ele não deixou isso apenas para ele. O ministério dele, alguém ia ter que continuar. Como Elias. O ministério de Elias, alguém também iria ter que continuar. O ministério de Jesus, a mesma coisa. Como Eliseu continuou o ministério de Elias, nós sabemos que a igreja, ela também tem que continuar o ministério de Cristo. O evangelismo, o testemunhar, o tentar salvar alguém, é uma das coisas mais dignas que Deus deixou para uma igreja. É as coisas mais dignas que Deus deu a um crente para fazer. Porque Isaías chegou a dizer: quão formosos são os pés daqueles que saem para anunciar as boas novas. A Bíblia diz que são formosos as pegadas, os caminhos, pegadas, caminhos, fala de motivações, fala de objetivos. Então, o que Jesus deixou para a igreja continuar, temos nós continuado? Ou estamos falhando nisto? Eu acredito que muita gente tem falhado nisso.
O que Jesus não deixou para eles fazerem, eles querem fazer. E o que Jesus os pediu para fazerem, eles não estão fazendo. Jesus disse: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Eu acredito que muitos não conseguem fazer isso, não é por falta de métodos, de habilidade, até porque não precisa de habilidade para testemunhar, não precisa de métodos, não tem métodos mirabolantes. Vou te ensinar uma forma para testemunhar de Jesus de maneira eficaz. A maneira mais eficaz para testemunhar, para prosseguir aquilo que Jesus começou a ensinar com autoridade, a sua doutrina, a sua palavra. O melhor método chama-se coração, o que muitos não têm. Muitos podem ter prata, podem ter ouro, podem ter retóricas bonitas, muitos podem ter até recursos para poder ir, porque em algum lugar precisará recursos e algumas coisas. Enquanto mais distante, mais recurso. Enquanto mais vai abrangendo o trabalho missionário, evangelístico, mais vai precisando de recursos. Mas muitos têm isto e não têm coragem. Muitos têm isto e não têm coração. A pessoa salvou a si mesmo e está bom. Como Jesus ele era salvo, já veio ao mundo salvo. Nasceu em um corpo que não conheceu o pecado. Um homem salvo nasceu ao mundo. Mas o homem salvo se preocupou em salvar os outros. E o diabo bem que disse: salvou os outros e não salva a ti mesmo? Não sabia o próprio diabo que ele já era salvo. Ele não precisava de salvação. Salvou os outros e não salva a ti mesmo? O irmão Brana disse: deram-lhe um grande elogio, disseram a ele: salvou os outros. Reconheceram sua missão. Até o diabo, e até os ladrões, e até aqueles que o crucificaram diziam isso: salvou os outros. Quer dizer que sua obra marcou. Por mais que aqueles ali não estivessem crendo, o trabalho dele era incontestável, inegável, estava ali, era visível, não tinha como esconder aquela história. Como nunca, enquanto o mundo existir, não vai ter como esconder aquele fato, aquele testemunho, aquela história. Aquele homem salvo, salvou os outros. Você considera-se um salvo? Amém? Eu também me considero um salvo. Agora, este homem salvo, como Jesus foi um salvo, deveria procurar salvar alguém. Porque Jesus disse: ide, falando à sua igreja. Aqueles a quem vós perdoardes, sereis perdoados, e aqueles a quem vós reterdes o perdão, será retido. Quer dizer, há um ministério, há uma comissão que Deus colocou nas mãos da sua igreja para ela executar, para ela cumprir. Mas eu estou cumprindo aquela missão, o ministério que Jesus deixou para que eu, você, nós, como igreja, pudéssemos cumprir, ou temos falhado nisso? E agora vamos justificar assim: a pandemia. Não, a pandemia, ela não é uma justificativa para cruzarmos o braço, para não testemunharmos, irmãos. A verdade é que ela deveria ser só mais um pouquinho de combustível para você fazer. Ela deveria ser só mais uma porta aberta para você e eu pregarmos. Por isso que um dia desses eu disse aqui: como fica a igreja durante esse tempo? Como fica? Ela tem que ficar em fase de crescimento, ela deve intensificar a sua pregação, ela deve estar com a sua atenção e vigilância redobrada, ela deve tentar cumprir à risca aquilo que Jesus ordenou para ela cumprir. Por quê? Porque senão ela vai ser encontrada em falta, como aquele homem que recebeu um talento e enterrou. Recebeu a misericórdia, a salvação,
a autoridade para levar o perdão àqueles que quiserem aceitar, e enterrou. E a Bíblia simplesmente disse: será lançado no cárcere, onde há choro e ranger de dentes, porque enterrou aquilo que eu te dei. Isso é muito sério, irmãos. Eu, particularmente, me preocupo com isso e fico um tanto assustado com um povo, com um crente que não se preocupa, que se preocupa com o seu trabalho apenas, os seus empreendimentos apenas, se preocupa com a sua vida natural apenas e esquece do principal. Irmãos, aqui e na internet, escreve isto: muitos, quando estiverem descendo a sepultura, estiverem dando seus últimos suspiros de vida, eles vão dizer assim: meu Deus, eu falhei com as coisas principais. O que realmente importava eu não percebi. O que realmente tinha valor eu não valorizei. O que realmente era importante eu tratei com uma displicência, se não foi com desprezo, foi com uma falta de importância tão grande, mas tão grande. O crente, seja velho, seja novo, adolescente, seja pregador, não pregador, saiba falar ou não falar, desde que seja salvo. Jesus, um homem salvo, salvou os outros. Desde que seja um homem salvo, deveria tentar salvar os outros. Porque senão, estamos perdidos também. O perdido a ninguém consegue salvar. O desencaminhado a ninguém consegue encaminhar. Agora, o encaminhado, o salvo, deveria proporcionar isso para alguém. Isso é o quê? Isso é uma responsabilidade minha, sua, e especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, como eu disse, que deveria servir de quê? Material para você ainda usar muito mais. Esses dias de sensibilidade, esses dias de lágrimas, esses dias de angústia, esses dias de medo, esses dias de escassez, esses dias de insegurança, que são tudo isso aí, irmão, isso apenas está mostrando a fragilidade. Isso apenas está revelando como que o homem é fraco diante, sabe de quê? De gotinhas, de partículazinhas de juízo e julgamento. Você sabe, tudo isso que abalou as economias mundial, abalou a saúde mundial, abalou as estruturas das maiores potências do mundo. Irmão, isso não passa de gotículazinhas de julgamento. E só gotículazinhas tão pequenininhas que não podem nem ser vistas a olho nu. Isso só mostra quão frágil o homem é. Por que eu digo gotículas de julgamento tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu? Olha para você ver esse vírusinho que surgiu. Eu digo vírusinho porque isso chama a ponta do dedo de Deus. Isso ainda não são os horrores, não é um descaso, a calamidade, é porque eu estou olhando a proporção do juízo que ainda vai ser derramado sobre essa terra, naquelas taças do livro do Apocalipse prometida. Aí você vê as potências mundiais, você vê que o dinheiro dos homens, nada poderá protegê-los, nada poderá salvá-los. Tudo isso, que ficou patente diante dos nossos olhos, se dobrou diante de quê? Gotículazinhas do julgamento. Eu estava lendo agora há pouco Êxodo, capítulo 8, verso 1 ao 19. Irmão, Moisés vai diante de Faraó e falou assim: solta o povo de Deus, eles têm que ir adorar a Deus no deserto. Faraó endurece, Deus fala assim: transforma a água dele em sangue. Primeira praga, transformou, e os magos imitaram. Depois Deus manda ele ir lá de novo. Deus mandou você soltar o povo. E ele começou a endurecer. Moisés disse assim: se você não soltar, nós vamos tocar as águas do rio e de lá sairá rãs.
sobre sua pia, seu guarda-roupa, sua cama, sua casa, em cada milímetro aqui nessa terra do Egito haverá uma praga de rãs. Rãs. Imagina rã saltando para todo lugar. Abre o guarda-roupa, tem rã. Vai no banheiro, tem rã. Chega na cozinha, tem rãs. Rãs de todos os lados. Aquilo a Bíblia diz que era praga, era juízo, vindo de Deus para dar uma lição, sabe em quem? Não em Israel, não em Moisés, não em Arão, em gente do coração duro. Aquilo era enviado estritamente para pessoas de coração duro. Quando você vê as pragas caindo, lembra que Deus está tratando com os faraós, porque os filhos de Deus não precisam de rãs. Filhos de Deus não precisam de água em sangue. Filho de Deus não precisa de chuva de pedra, irmão. Eles têm coração de carne, como disse Ezequiel. Eles são sensíveis à voz do Espírito Santo. Mas ele endureceu, irmão. Ele endureceu vendo as rãs. Ou melhor, vendo as rãs, ele disse a Moisés assim, ora, pede teu Deus para levar essas rãs embora, então eu vou livrar Israel, eu vou deixar Israel ir embora. Moisés falou com ele, então lembre-se desta glória que viste. Quando as rãs sumir, libere o povo de Israel. Eles, pode orar então. E Moisés orou, irmão, para que as rãs ficassem apenas dentro dos rios, diz a Bíblia. E elas permaneceram as que estavam no rio, e as que infestaram o Egito morreram. E a Bíblia diz, de maneira que ajuntaram tanta rã, que toda a terra cheirou mal. Deus enviou uma praga de mortandade ali, de rãs, que toda a terra cheirou mal. Mas depois que o mau cheiro passou, o faraó endureceu. Você verá os faraós após a pandemia. Depois que o mau cheiro passa, o coração deles endurece de novo. Isso é normal. As pessoas, não digo não posso generalizar, porque senão cometo injustiça. Há pessoas que nunca mudarão. Depois que o mau cheiro passa, elas agem da mesma maneira como sempre agiram. E endureceu o coração de novo. E aí vai Moisés lá de novo, agora pela terceira vez, e fala assim para eles assim, se você não liberar Israel, Arão, meu irmão, vai tocar a terra, e tudo que está no pó da terra vai virar piolho. E assim foi, irmãos. Piolho em humanos, piolho em gado, piolho em tudo que é lugar, uma praga de piolho na terra do Egito. Irmão, os magos tentaram fazer a mesma coisa, e a Bíblia diz, não conseguiram. Foram a Faraó e disseram assim para Faraó, assim, isto é o dedo de Deus, só o dedo. Só partículas imperceptíveis quase, é só o dedo, é uma pequeniníssima demonstração dos juízos de Deus. Os magos reconheceram, mas a Bíblia diz que Faraó endureceu e não quis dar ouvido aos magos, quando os magos se dobraram e disseram, isto é o dedo do Deus de Israel. Por isso que eu disse assim, em tempos como este que nós estamos vivendo, irmãos, é aí que nós deveríamos, de fato, testemunhar, mostrar ao mundo o que partículas de juízo, o que o dedo de Deus, em uma demonstração de insatisfação com corações endurecidos. As pragas demonstram a insatisfação de Deus com os homens de corações duros, quer sejam eles religiosos, membros de igreja, ou quer sejam eles ímpios, mundanos. Porque não se engane, irmãos, eu até às vezes fico pensando comigo, as pessoas de corações mais duros que existem não são as que estão no mundo, são as que estão às vezes na igreja, tendo a oportunidade que tem, ouvindo tudo o que ouve, mas Tiago disse, nunca se converte. Você pensa, não é Hitler, genocida, não, é Stalin, é Mussolini, são esses grandes ditadores que matam, que destroem, que julgam, que põem em cárcere, que tortura. Irmão, há muitas pessoas que, se tivessem ouvindo o que nós ouvimos, já teriam um coração de carne. Há muitas pessoas que, se tivessem a mensagem que temos,
se ouvisse os ensinamentos que nós, dia após dia, recebemos, que se visse e sentissem a visitação do Espírito Santo, como muitas e muitas vezes nós vimos e sentimos, eles não teriam terminado o dia deles maus como eles terminaram. Jesus disse isso. Quando ele foi em Cafarnaum, ele disse assim, ele disse para Cafarnaum que se as maravilhas que foram feitas lá e a oportunidade que eles tiveram, se Jesus, ele quem disse isso, tivesse concedido as mesmas oportunidades dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, que era um lixo de cidade, um lixo de pecado moral, mas Jesus disse assim, até hoje Sodoma e Gomorra existiria se tivesse tido a mesma oportunidade. Aí você começa a pensar, os que são mais duros de corações, às vezes não são os que não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, são os que têm as oportunidades que nós temos, mas é duro, irmãos. A Bíblia diz, são inconversos. É duro você ouvir uma palavra como essa, crentes inconversos. Meu Deus, isso deveria nos desesperar. Porque pode que haverá dias e fases na sua vida que você vai ver alguma coisa disso em você. Isso deveria nos levar para o desespero na presença de Deus. Essa mensagem pregada, essas profecias cumpridas e em cumprimento, esses dias que estamos vivendo, tão prestes a Jesus Cristo ressurgir em sua glória para arrebatar a sua igreja. Irmão, ver isso e nada, isso deveria nos desesperar, deveria nos angustiar, porque muitos não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo, e nós deveríamos tratar de compreender isso na nossa alma, e levar isso adiante. Deveríamos compreender o quê? Agora há pouco nós falamos assim, somos salvos, não foi? Eu disse assim, Jesus, um salvo, salvou os outros. Eu perguntei para a igreja e você no lar, você crê que você é um salvo? Você diz amém, eu creio na minha salvação. Então deveríamos entender que salvação e testemunhação, anunciação, isso anda junto. O salvo anunciará a salvação, o perdido anunciará a perdição, o desencaminhado desencaminhará a muitos, o desviado, se você não tiver mais do que ele influenciará muitos. Então deveríamos compreender que salvação e testemunho andam juntos. Se você é salvo, você testemunhará. Você trabalhará para salvar alguém até o último momento. Olha essa palavra, salvar alguém até o último momento, porque arrebatamento, rapto. Vocês já perceberam isso? Toda a nossa mensagem converge para rapto, 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 preparação de rapto, rapto, vinda do Senhor. Toda mensagem termina nisso, vai a isto. Só que aqui, arrebatamento ou rapto e evangelização, anunciação, testemunhação, isso anda junto. O evangelismo, as boas novas, as missões, elas deverão ser feitas até que o arrebatamento aconteça. E aí, estamos fazendo? Mesmo em tempos assim, especialmente em tempos assim, como diz Salomão, é melhor pregar lá no funeral, porque lá o coração está quebrantado, pensando na seriedade que é a travessia entre a vida e a morte. Arrebatamento e evangelização andam juntos. Enquanto, disse o irmão Branham aqui, o rapto não acontecer, haverá misericórdia para ser oferecida. Será que estamos oferecendo? Irmão Branham, perguntas e respostas número 2, pergunta 31, parágrafo 190. Irmão Branham,
É tarde demais para pregarmos aos pecadores? Pregarmos, no plural, todos nós. O jovem, o velho, o estudante, o trabalhador, o pai de família, o solteiro, o casado, todos. É tarde demais para pregarmos aos pecadores? O irmão Brana recebeu essa pergunta nos dias dele. Tinha gente já achando que não compensava mais anunciar o evangelho. Era tarde demais. Como até hoje tem esse tipo de pensamento atrasado. Esse tipo de pensamento desviado da Bíblia. Esse tipo de pensamento que passa longe do que ensinou o mensageiro. Esse tipo de pensamento que nada tem a ver com o autêntico e genuíno ministério da noiva que está aqui estampado dentro da Bíblia Sagrada, de ir e buscar mais alguém, de ir atrás daquele último peixe, antes que encerre a temporada de pesca, ir atrás daquele último eleito, aquele último membro do corpo de Cristo. Estamos interessados no arrebatamento. Irmão, o quanto você se interessa por salvar alguém, evangelizar alguém, é o quanto você se interessa pelo arrebatamento. Que coisa, hein? Se você não se interessa pelo evangelismo, muito menos pelo arrebatamento, porque o arrebatamento se dará através da obra da evangelização, que encontrará em algum poço, em alguma cidade, em algum rio, em alguma vila, em alguma cidade, em alguma zona rural, encontrará em algum lugar esse eleito que o sol, a mensagem tem que brilhar sobre ele. Obra de evangelização. É demasiadamente tarde para se pregar aos pecadores? Aí o irmão Brana diz assim: não meta isto na sua mente, irmão. Ele disse: prossiga construindo a casa, mantenha-se fazendo tudo o que possas, apenas siga adiante até que você seja arrebatado. O evangelho deve ser pregado pelos membros da noiva de Cristo até o dia do arrebatamento. Pastor, quem é que pode pregar o evangelho? Quem é salvo? Seja criança, jovem, velho, seja homem, mulher, deve testemunhar do evangelho. Mas primeiro, seja salvo. Porque a Bíblia diz que ser-me-eis as minhas testemunhas depois que receber a virtude do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, que é o quê? Que é o selo desta salvação. Então lembra disso. Enquanto o rapto não sucede, lembra dessas duas experiências que andam juntas. Não é possível ser salvo e ficar sem testemunhar do evangelho. Não é possível você ser salvo. Irmão, se você é salvo e não tem vontade, não tem desejo de falar a ninguém, de evangelizar a ninguém, de salvar absolutamente ninguém, você está tal como Davi quando esteve doente. Davi disse que perdeu a alegria da salvação. Mas quando foi que ele perdeu a alegria da salvação? Quando ele estava doente. O doente não terá, se você não tem nenhum entusiasmo para levar Cristo na escola, na faculdade, no trabalho, repito outra vez, no seu bairro, para os seus amigos. Porque a amizade, por exemplo, é um vínculo e tanto, é uma porta e tanto para quem quer anunciar o amor de Deus. Para quem quer falar como Deus o auxilia na sua angústia. Viu angustiado? Diga para ele como Deus te auxiliou na sua angústia. Viu o ferido, o enfermo? Diga para ele como Deus te auxiliou. Como ele fez com você, ele pode fazer por outro. Como ele te auxilia no seu estudo, como ele te auxilia nos seus negócios, como ele te auxilia no seu trabalho. Como ele te auxilia nas fases difíceis da sua vida, nas suas finanças, casamento, seja onde quer que seja, você pode falar para aquele de fora como Deus te auxilia, para ele ver que você tem um Deus que não está morto, que ressuscitou, é teu amigo, teu companheiro, e também quer ser o deles também. Nós temos que acender isso. Antes do arrebatamento acontecer, irmão, a igreja tem que acender isso dentro da sua alma.
Mas isso anda junto. Quando Davi perdeu o gozo da alegria, o gozo, a alegria da salvação, ele não estava bem. Se você não tem necessidade nenhuma de testemunhar a salvação, olha, pode ser que você precise rever o tipo de cristianismo que você está vivendo. Testemunhar, como eu disse, especialmente nessa hora, que é a hora mais urgente que a igreja está vivendo. Testemunhar por onde você passar. E nós sabemos que quando o último entrar, a igreja será arrebatada. Você quer ser arrebatado? Eu desejo ser arrebatado, mas vamos ficar presos aqui nesse ciclo da vida que machuca a gente. Eu disse a alguém, o ciclo da vida nos fere tanto. É essa vida que enquanto estivermos aqui, não te enganes. É muito mais provável piorar do que melhorar. E não sou pessimista, é realista. Esse é o ciclo mesmo. Um dia dá errado, um dia dá certo. Um dia vence, outro dia é derrotado. Um dia cai, outro dia levanta. Um dia vence tudo que aparece pelo caminho. Um dia perde para os problemas menores e mais fracos que surgem no caminho. É o ciclo da vida. Um dia nasce, outro dia morre. Um dia apresenta, um dia sepulta. Um dia casa, outro dia separa. É o ciclo da vida que sai ferindo. Porque é uma humanidade que está presa debaixo do pecado. Nascidos em pecado. Enquanto não mudarmos de corpo, não sairmos dessa atmosfera, desse ciclo de vida chamado tempo, o sofrimento sempre, a decepção sempre vai bater na porta. E você tem que estar interessado em sair disto. Isso é um labirinto, tem porta de entrada, tem porta de saída. Mas nós só vamos encontrar a porta de saída desse labirinto, que é a nossa passagem por aqui, quando o último eleito entrar, irmão. Então todos nós iremos sair desta terra transformados, aí sim encontrarei paz. Aí sim encontraremos descanso. Enquanto não, levanta a cabeça, ora, renove, restaure-se em Deus, pela oração, pela experiência com Deus, porque aqui não tem descanso, não tem trégua, nosso descanso não é aqui, mas eu creio que Ele está chegando, irmão. Jesus prestes virá, breve Ele ressurgirá entre as nuvens para levar a sua igreja. E oxalá fosse nessa noite que toda a história terminasse aqui nessa terra. Olha, faça alguma coisa hoje, irmão. Sabe por quê? Porque o dia de trabalho está acabando e a tarefa não foi concluída, não é assim? Quando você vê que o que pretendia fazer não foi feito e os minutos estão cada dia encurtando mais, o que você faz? Você passa a acelerar o que não acelerou ao longo do dia todo. Quantos anos você está na mensagem? Saiba que a tua tarefa ainda não foi concluída e o dia está acabando. E talvez deveríamos acelerar, para quê? Para irmos embora para casa com a tarefa concluída. Irmão, é tão confortante quando uma pessoa vai à sepultura e diz assim, não, eu posso deitar em paz, eu sinto no meu coração que eu já cumpri a minha missão, agora Deus pode me levar. Que descanso para uma pessoa que sabe que agora Deus a pode levar, porque ela cumpriu a tarefa e você cumpriu a tua. E eu como igreja, nós como a noiva, que temos um ministério, uma responsabilidade, estamos cumprindo a nossa tarefa? Ou somos trabalhadores que ficam amassando ali, queimando tempo ali no trabalho? Trabalhe enquanto o relógio ainda não diz que é hora de ir embora. Trabalhe o mais rápido possível, faça alguma coisa para Deus o quanto antes, porque está acabando o tempo. Ah, Deus. Outra pergunta: é demasiadamente tarde para os serviços nos cárceres e semelhante obra por testemunho ao tratar da salvação das almas, irmão Brana?
Também deveria a gente vender tudo o que temos agora? O Senhor vem tão logo? Perguntaram o irmão Brana. Já está tarde para evangelizar? Está tarde para pregar? Podemos vender tudo o que temos? O Senhor vem em breve? Eu lembrei de um irmão em 2013, lá no rancho do irmão Alarcon, e disse para mim assim: pastor, estou indo embora, chegando na minha cidade, vou vender os meus negócios, e etc, e etc, e etc, vou abandonar a minha empresa, porque as coisas estão muito difíceis, insustentáveis. Eu falei: está dando para você comer? Ele disse: não, dá para pagar água, luz, comer, pagar a prestação do carro, mas está apertado. Eu falei assim: então vende que vai piorar. Falei para ele: venda que vai piorar. Ele disse assim: mas é jubileu, acabou, não passa de 2000, não passa deste ano. Eu disse: não faça isto, irmão, as coisas irão piorar, e você vai ver que vai ser tão difícil para você recomeçar, e chegar onde chegou mesmo com dificuldade. Não faça isto, continue, não é hora de parar. O profeta disse: bem, como você, espero não haver dito algo que lhe fizesse crer de tal maneira, irmão. Será que eu mesmo tenho dito alguma coisa que pudesse fazer alguém pensar isto? Se eu tenho dito, perdoe-me. Não quero dizer, vem, absolutamente não se presumem estas coisas. Prossigam adiante, pregando o evangelho, tendo serviços nos cárceres, dando a todos a oportunidade de salvação. Se você nunca deu a alguém a oportunidade de salvação, tem alguma coisa estranha com a tua experiência com Deus. E hoje está mais fácil, tem outras estratégias. Hoje existem redes sociais, hoje existe o WhatsApp, hoje você pode pegar um vídeo, você pode editá-lo, você pode enviar uma palavra de conforto. Hoje tem inúmeras maneiras para chegar ao coração de uma pessoa. Você pode ir em muitos lugares sem sair da cadeira. Mas ao invés de pegar coisas boas para curar corações, coisas boas para oferecer salvação, prefere essas coisinhas infantis. Aqui não muito tempo, os adventistas do sétimo dia, como que 50 ou 60 anos atrás, eu vi no jornal Courier, o tenho em algum lugar no meu baú guardado, uma grande porção do jornal Courier disse: eles lançaram fora a velha ala de quando eram chamados de milleristas. Antes de se converterem aos adventistas do sétimo dia, e tinham uma página completa do grande jornal que era dedicada ao trabalho deles. E então eles venderam as suas propriedades, tiveram que estabelecer um dia em particular quando Cristo viria. Provaram, entre aspas, isto pela Escritura, que Jesus vinha em tal e tal dia, e ali conseguiram suas harpas e coisas, e se assentaram em cima em uma colina, e desceram no dia seguinte, e o sereno lhes baixou as penas, e desceram minguados. Vem, são cultos e coisas. Não creia nisso. Jesus pode que não venha ainda por 100 anos, pode que venha hoje, eu não sei quando ele vem, ninguém sabe quando ele vem. Porém, tenho que tratar de continuar pregando o evangelho, fazendo tudo o que possa, até que ele venha. Se ele não estiver aqui hoje, eu estarei buscando ele amanhã. Se ele não estiver aqui esta semana, eu estarei buscando ele aqui na próxima semana que vem. Eu estarei buscando nos próximos 30 anos. Vem, ainda estarei buscando. Eu não sei quando ele vem, porém quero viver fiel à sua palavra e fiel ao seu povo e viver como um cristão. E quero esperar a sua vinda. Prossiga pregando o evangelho aos cárceres, salvando a todos os que possam. Eu não sei quando ele vem, ninguém sabe, porém direi esta coisa: este é o porquê estou tratando de lhes dizer isso, e espero que vocês não acrescentem sua própria interpretação a isto, não repreendendo essa pessoa. Deus te abençoe, irmão, irmã, seja quem for. Parece como se fosse alguém de fora do povo, porque estava numa carta postal, creio eu. Aí ele diz aqui: siga pregando o evangelho,
porque não sabemos quando ele vem. Mas sabemos que devemos pregar o Evangelho até que ele venha. Não sabemos quando ele vem, mas temos que pregar o Evangelho até que ele venha. Por quê? Porque quando você se interessa pela obra, pela causa, quando você se interessa em salvar alguém, saiba que isso esquenta a sua vida. Saiba que quando você se mete em doutrinas e doutrinas, isso te esfria e te prejudica muito. Quando você se mete em fazer a obra de Deus e fazer o que Deus mandou, ir anunciar o Evangelho e oferecer a graça, o perdão, a oportunidade ao pecador, isso vai aquecendo a sua vida. Isso ajuda a sua própria vida. É como aquele rapaz que foi andar em cima das montanhas, no meio das neves, e lá em cima, no meio das neves, ele começou a ver que a temperatura baixou muito, ele começou a congelar os dedos, os pés, o sangue, e aí ele caiu num cantinho e começou a gemer naquele lugar onde os alpinistas estavam subindo montanhas, andando no meio daquelas neves, acampando por ali, só não esperava aquela tempestade tão fria. E de repente um outro perdido vem lá, e ele escuta ao longe um gemendo, um gritando de dor, ai, estou morrendo, quase delirando no meio do gelo. A gente tem que ter ouvidos para escutar que alguém está gemendo do lado, alguém está chorando, alguém está pedindo, precisando de ouvir o que você escuta. Mas às vezes nem nós mesmos valorizamos o que temos para ouvir. Nem nós atinamos às vezes. Mas ele escutou o gemido do outro e ele vinha também tremendo de frio. Aí logo um que estava ali mais aceso, mais aquecido, porque ainda estava andando, viu o outro já caído, morrendo, e pelejou para esquentar ele. Começou a bater nele, sacudir ele, bate nele, esfrega ele, arrasta ele para lá e para cá, porque entendeu que se mantivesse ele quente, ele não morreria. E logo ele tacou ele nas costas e saiu andando com ele ali no meio daquela friagem, até que encontrou uma cavernazinha, um lugar onde passaram a noite. E aí durante a madrugada ele atinou para uma coisa: sabe que eu também iria morrer? Se eu não encontrasse aquele homem congelado que estava morrendo e não tivesse me exercitado tanto assim para esquentá-lo, sabe que eu também iria morrer? Porque eu ia ficar quieto, meu sangue também ia congelar, ia coagular dentro de mim e eu também iria morrer. Mas tentando esquentar o outro, eu esquentei a mim mesmo. Tentando salvar o outro o tempo inteiro, acabei salvando a minha própria vida. Tem muita gente morrendo porque não faz nada, porque não tenta salvar nada. Pelo contrário, é como a parábola do samaritano, apenas olha o ferido lá, o publicano caído, e diz: vamos embora. Não salvando ninguém, você logo perecerá. Não fazendo nada, você logo congelará. Viu porque muitos crentes de olho seco, coração duro, alma inflexível? Viu porque muitos crentes que nunca despertam e sensibilizam para as coisas de Deus? É simplesmente porque não faz nada. Então não tem como esquentar. E a Bíblia disse: oxalá foras frio, porque frio já seria morto de uma vez. E oxalá foras quente, porque quente você está se exercitando para manter alguém vivo. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a acordarmos como André, quando foi achado por Jesus, foi correndo. A Bíblia dizia: e Jesus achou André, e André achou a Simão, e Natanael achou a Jesus, e foi atrás de Filipe e achou a Filipe, um achando o outro. Você já achou alguém? Se você não achou, vai procurar alguém. Isso vai fazer bem para a sua própria alma. Vamos orar aqui uns 10 minutos, irmãos. Se você quiser vir no altar, pode vir. Você em casa, dê-nos 10 minutinhos de tempo para falar com Deus. Você pode pedir a Deus para aquecer a sua alma,
para te dar amor, primeiro pela sua salvação. Porque se você amar a sua salvação, você sentirá gozo, prazer por ela. E aí, quando você tem prazer pela salvação, você não deixa ela exprimida, você sai a compartilhar com alguém. É como o leproso que Jesus purificou e repreendeu ele severamente, dizendo: a ninguém conteis, diz a Bíblia. Mas ele não suportou. A glória foi tão grande que ele contou para todo mundo, e Jesus não pôde mais andar publicamente em Jerusalém, porque ele contou para todo mundo. Conta para todo mundo. Se Jesus purificou a sua lepra, conta para todo mundo. Não fica calado, não. Se ele já te curou, não fica em silêncio, não. Uma certa vez eu ouvi que o problema não é o grito, as manifestações dos infiéis. O problema é o silêncio dos fiéis. Os infiéis fazem tanto barulho, mas por que os fiéis ficam tão calados? Por que aquele que foi purificado da lepra não conta para todo mundo também que foi purificado da lepra? Isto é, testemunhar. Conta para alguém, samaritana, o que ele te fez. Conte para alguém, Madalena, o que ele te fez. Fale para alguém, Pedro, o que ele te fez. Fale para alguém, André, vai lá contar para Simão o que ele te fez. Vai lá, Felipe, busque Natanael debaixo da figueira, conte para ele o que Jesus te fez. Todos que Jesus fez algo por eles, eles saíram a testificar. Isto é assim que a igreja deve se conduzir. E ser-me-eis as minhas testemunhas. Esta é a parte simples do evangelho, que muitos tropeçam e que está em esquecimento, mas que está atrelada ao arrebatamento. Sem isto, vamos só tardando a nossa saída daqui,